Olá, boa noite. Olha, agora vamos aprender uma coisa muito importante e que isso vai ser utilizado aí para resolver muitas matérias da matemática para as séries seguintes, né? Então, é uma coisa que é muito importante de aprender, assim, entender bem, né? Entender, sabe, todas as partes para poder lá na frente ter mais facilidade, né? Ó, então vamos lá, expressão numérica, só que agora é uma expressão numérica com incógnita, né? E o que que é uma incógnita? Incógnita é o que a gente ainda não sabe, a gente não sabe que número é esse, né? A incógnita é um número que não sabemos qual é, mas nós vamos descobrir. E ele é representado por uma letra, né? Então, ele pode ser representado pela letra X, Y, Z, mas pode ser qualquer letra, pode ser A, pode ser B. Isso, na verdade, não importa tanto. O que importa é que ele vai ser uma letra, porque a gente não sabe quem ele é. Se ele é o número 2, se ele é o número 3, se ele é o número 6, se ele é o 10, 12. A gente não tem ideia de que número é esse, mas a gente vai conseguir descobrir esse número através de uma expressão numérica, tá? Olha, então a primeira coisa que a gente tem que entender é assim, quando o problema vai dizer assim, um número. Ah, um número. Quando ele falar um número, ele não sabe que número é esse no problema. Então, a gente já presume que é X, tá? Que é a incógnita mais utilizada. Então, a gente sempre vai utilizar X, a não ser que o problema coloque outra incógnita, mas a gente vai utilizar sempre o X, tá? Então, assim, um número, aí vai ser igual a X, tá? Ele não falou que número, a gente não sabe, então é o X. Aí, se ele fala assim, o dobro de um número, o dobro de um número, esse número aqui ninguém sabe qual é, então ele continua sendo x. Só que quando ele fala o dobro de um número, o que é o dobro? Lembra o que é o dobro? O dobro não é a mesma coisa que duas vezes? Vou botar até aqui em cima, duas vezes, né? Então, o que é o dobro de um número? Vai ser duas vezes o x, que é um número, né? A gente não sabe quem ele é, então vai ser duas vezes x. Isso daqui, na verdade, a gente demonstra e a gente escreve nos problemas e tudo mais assim, tá? 2x. Mas não podemos esquecer que aqui no meio tem sempre um vezes, tá? Escondidinho, invisível, tá? Mas ele tá ali, tá, gente? Isso é muito importante para aprender outras coisas lá na frente. Então, se o problema vem dizendo triplo de um número, triplo é o quê? Triplo não é 3 vezes? Ih, ficou sem foco. Isso, focou. Ó, 3 vezes, certo? Então, o triplo de um número a gente também não sabe qual é, o triplo de um número vai ser 3 vezes x, que é igual a 3x, tá? Ok, e aí vamos lá, vamos pensar aqui sobre uns probleminhas, né? Olha o problema. A soma do dobro de um número com 70 é igual a 130. Qual é esse número? Ele está perguntando qual é esse número? Qual é esse número que ninguém sabe? Que é qual? A incógnita, né? Então, vamos começar aqui, ó. A soma do dobro de um número. Então, isso aqui, ó, dobro de um número. Esse número ninguém sabe qual é. E a gente quer o dobro dele. Então, a gente já aprendeu aqui em cima, dobro de um número. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 2x, certo? Pronto. Aí, vamos lá. Ó. A soma do 2x, que seria o dobro de um número. Então, a gente vai somar esse 2x com alguém, que ele ainda vai falar. A soma. Ó. Então, vai ser a soma do dobro de um número com quem? Ele ainda vai falar, com 70. Então, vai ser a soma do dobro de um número, 2 vezes o x, com 70, é igual... É só a gente escrevendo o que o problema está falando pra gente. É igual a 130, tá? Aqui a gente transformou, é como se a gente fizesse uma tradução, né? A gente traduziu o problema para uma expressão, né? A gente foi aos pouquinhos, ó. A gente aprendeu que dobro de um número é 2x. Então, quando ele falou a soma do 2x, a gente botou aqui, ó, 2x mais quem? Com 70, né? A soma do 2x com 70, então a gente vai botar lá, 2x mais 70, é igual a 130. Qual número é esse? Ele quer saber que número? Ele quer saber esse xzinho aqui, tá? Olha, aí a gente vai ter que aprender que para resolver isso,
a gente vai ter que colocar de um lado, desse lado aqui, que seria o lado esquerdo, né? Olha, direito aqui e esquerdo para cá, né? Então, aqui, incógnita, seja ela qual for, tá? Vai ficar sempre desse lado de cá, que é o lado esquerdo. O sinal de igual aqui, e desse lado da direita vai ficar sempre os números, tá? Então, a gente vai tentar fazer essa separação. Se a gente olhar aqui para a expressão, tem incógnita desse lado, mas tem número desse lado. Então, esse número, todo número que tiver desse lado daqui, tá do lado errado. Então, tem que jogar ele lá para o outro lado do igual, certo? Para poder dar certa a questão. E aí, a gente vai pensar, vai aprender também como é que a gente faz isso. Porque esse sinalzinho de igual é como se ele fosse um portal, uma travessia. Quando você tirar uma coisa daqui e jogar lá para o outro lado, sempre vai acontecer uma transformação, tá? Por exemplo, se você tem desse lado aqui uma soma, quando você pular para cá, ele vai ser uma subtração, tá? Se você tiver desse lado uma multiplicação, ele passa para lá dividindo, tá? Então, vamos colocar no exercício que eu acho que fica melhor de entender, tá bom? É sempre como se fosse o contrário. A soma vira uma subtração vira uma soma, uma multiplicação vira uma divisão e uma divisão vira uma multiplicação, tá? Então, vamos pensar aqui na questão. A gente tem que passar os números que estão desse lado para o lado de lá. Por quê? Nesse lado aqui só pode ficar incógnita, tá? Aqui que tem que ficar os números. Então, vamos começar por esse aqui, esse mais 70 aqui. Vamos pular ele lá para o outro lado? Então, a gente vai ficar o 2x desse lado, igual a quem já está lá do outro lado, que é o 130, certo? E agora, a gente vai pular aquele que a gente quer que vá lá para o outro lado. Ele aqui, ele é mais 70. Quando ele pular para o outro lado, ele vai ficar menos 70, tá? Aqui, a gente já pode resolver isso aqui, para já ajudar a gente, ó. 2x igual 130 menos 70. Vamos aqui... 130 menos 70, 0 menos 0, 0. 3, não dá para tirar 7. Pediu emprestado esse 1, que ficou valendo de 0. Aqui ficou valendo de 13, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai dar 6. Então, bota aqui. Ok, deu 60, certo? Então, a gente vem aqui já resolvendo isso aqui. 130 menos 70, deu 60. Agora, você vem aqui desse lado e você percebe que ainda tem um número aqui, ó, o número 2. Não pode. Aqui desse lado só pode ficar incógnita, tá? Então, a gente vai pegar esse 2 e vai passar lá para o outro lado. Mas esse 2, o que ele tá fazendo aqui com esse x? Lembra aqui, ó, 2x, o que tinha aqui nesse meio? E que aqui tá invisível, mas a gente lembra que aqui tem um vezes, não tem? Ele está multiplicando com a incógnita. Se ele está multiplicando, quando ele pular lá para o outro lado, ele vai pular dividindo, certo? Ó, ele vai pular para lá para o outro lado, dividindo. Então, ele vai ficar aqui x igual a 60, que é quem já está lá do outro lado. O 2, quando passar para lá, ele está multiplicando. Olha o helicóptero, todo vídeo tem um helicóptero, né? O helicóptero está hoje aí animado. Olha, o 2, ele está multiplicando. Quando ele pular lá para o outro lado, ele vai passar dividindo, tá? Então, a gente vai botar aqui dividindo por 2. O x, então, vai ser igual 60 divididos por 2. A gente faz aqui também nossa continha. Divididos por 2. Vai baixar o 6. 6 divididos por 2. Qual é o número que multiplicado por 2 que vai dar 6 ou perto de 6? Vai ser o 3. 2 vezes 3, 6. Diminui aqui 6, ficou 0. Aqui, quando sobrou um zerinho assim, a gente bota ele pra cá e zerou a questão, tá? Sempre que sobrar só um zerinho, você já pode direcionar ele direto pro resultado. Se você quiser fazer a prova real, que é uma coisa também muito legal, quando você está na dúvida da questão, assim, caramba, será que essa conta de dividir foi legal? A gente faz a prova real. O que é a prova real? É o contrário da divisão. Aqui a gente sempre relembra alguma coisinha, é sempre bom. Ó, 30 vezes 2, né? Prova real, a gente vai fazer uma multiplicação. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Ah, legal, deu os 60. Então, minha conta está perfeita, o resultado é 30, tá? Então, x igual a 30.
Muito bem. Agora vamos para a próxima. Isso daqui é bom a gente treinar bastante, tá? Olha, um número. Quem será esse número? Ninguém sabe. Então, ele vai ser o x, certo? Um número, quando acrescido, quando ele fala acrescido, você já pensa logo que vai ser uma quantia de mais, tá? Então, o x, quando acrescido do seu triplo, quando ele fala do seu triplo, é do triplo de quem? É do triplo do x, tá? Ó, um número quando acrescido do seu triplo. Do triplo de quem? Do triplo desse x. Então, qual é o triplo do x? A gente já fez aqui em cima. Triplo de um número, 3x, né? Então, a gente vai botar aqui em cima, ó, 3x, tá? Tem como resultado 212. Indique a diferença, sempre que ele pedir diferença, a gente vai pensar que é uma continha de menos, tá? Diferença entre um número e outro. Do maior número para o menor. Caramba, agora embolou um pouco. Olha só, o que ele vai querer... Aqui a gente tem dois números que ele falou na questão, né? A gente tem aqui um número... Vou botar bem com calma aqui para a gente poder entender direitinho isso. Ele falou sobre um número, que a gente já sabe que é o x, certo? E depois ele falou que esse número vai ser acrescido, vai ser somado com o seu triplo. Então, a gente tem aqui também o seu triplo, que é o 3x. Então, nós temos dois números que a gente não sabe quais são esses números, né? Nessa questão, a gente tem o x, depois ele vai ser acrescido, somado com o seu triplo. Então, o que ele está falando aqui depois, no final, na pergunta da questão, ele vai querer que indique ou que faça, né, a diferença do maior número para o menor. Quem é o maior número? Se esse daqui é x e esse daqui é 3x, ou seja, é 3 vezes esse mesmo número, esse daqui vai ser o maior número, que a gente ainda não sabe qual é, tá? Vamos só botar aqui do lado, que ele é o maior número, tá? E logo, quem é o menor número é esse x aqui. Ah, ok. Bom, a gente já está começando a entender um pouco, né? Então, vamos tentar resolver isso através de uma expressão? Vamos tentar transformar esse problema em uma expressão? Vamos ler lá de novo, ó. Um número, que a gente já sabe que é x. Então, a gente já bota aqui, ó, x. Quando acrescido, ou seja, quando somado, a gente vai lá e bota aqui, quando somado, com quem que ele vai ser somado? Aqui ele não deu um número, na outra questão ele deu, lembra que ele deu 70? Aqui ele deu uma outra incógnita, só que agora o triplo, né? Acrescido, somado do seu triplo, e aí vai ser 3x. Então, a gente vai somar aqui acrescido do seu triplo, que é 3x, certo? É igual, ou tem como resultado, ó, tem como resultado, que é a mesma coisa do que é igual a quem? A 212. Então, você vem aqui, ó, igual a 212. Ah, legal. Bom, já temos aí uma expressão. Outra coisa que a gente não aprendeu e que a gente vai aprender agora é que as incógnitas, elas podem ser somadas, tá? Só quando elas são a mesma incógnita, porque no futuro nós vamos ter questões com x, com y, né? Então, a gente não pode misturar x com y, mas a gente pode somar x mais 3x. É como se fossem uma laranja e 3 laranjas. É o que a gente vai fazer. A gente não sabe qual é o número, é x, mas podia ser coração, podia ser laranja. É uma incógnita, é uma coisa que a gente não sabe, tá? Mas o que a gente usa na matemática é o x na maioria das vezes, tá? E aí, a gente vai somar eles dois, certo? Poxa, mas aqui, que número tem aqui? Ah, aí eu vou explicar para você que ainda não expliquei. Do lado da incógnita, né, tem sempre um número invisível. Se aqui tem o 3, mas se aqui não tem nenhum número aparente, ele tem o 1 aqui escondidinho, tá? Ele é invisível, mas você tem que saber que ele tá ali, tá bom? Tem que ficar esperta, tem que saber que ele tá ali, não pode esquecer disso. Todo x que tiver sozinho, ele tem ali escondidinho o número 1, tá bom? Então, a gente vai somar, ó, 3x mais 1x. Quanto é que dá isso? 3 mais 1, 4. 4x. Tá? É tipo, a gente somou uma laranja com 3 laranjas, 4 laranjas, tá? Pode ser o x, pode ser A, pode ser B, então 4A, 4B, tá?
a incógnita vai ser só uma letra, uma representação de uma coisa que a gente não sabe. Então, não precisa assustar com a letra, é bem tranquilo, a gente aprende com calma e vai arrasar em todas as questões, tá? Então, aqui, ó, 4x igual a 212. Pronto, perfeito. Aí, agora, a gente vai lembrar lá do que eu falei aqui em cima, lembra? Desse lado tem que ficar incógnita e desse lado tem que ficar os números. E sempre que você pula de um lado para o outro, você transforma o número. Se for uma soma, vai passar para o outro lado sendo menos. Se for um menos, vai passar para o outro lado sendo mais. Se for uma multiplicação, passa para o outro lado dividindo. Se for uma divisão, passa para o outro lado multiplicando, tá bom? Então, vamos aqui fazer isso, ó. Aqui tem só incógnita? Não, porque nós temos um 4 aqui. Então, esse 4 aqui está no lugar errado. Ele tem que passar para o outro lado, tá? Lembrando, esse 4, ele está coladinho no x. E o que tem aqui entre eles? Uma multiplicação, tá? Então, quando ele passar para o outro lado, ele tem que passar dividindo, tá? Então, a gente repete o x. Agora sim, ele está só incógnita desse lado, tá perfeito. X igual a quem já está lá do outro lado, tá? Primeiro a gente bota quem já está lá do outro lado, tá? Quem já está lá é o 212, tá bom? O 4, a gente está pulando ele lá para o outro lado, né? Então, ele está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Vamos botar aqui divididos por 4. Pronto, agora vamos fazer essa continha aqui no cantinho, 212 divididos por 4. Dá para baixar o 2? Não dá para baixar o 2, porque ele é menor que 4, então a gente não pode baixar ele. Então, vamos baixar o 21. Qual é o número que multiplicados por 4 que vai dar, ou seja, que vai ser igual a 21 ou perto de 21, né? E a gente vai lá na tabuada de 4 e a gente pensa, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16, tá perto. 4 vezes 5, 20, está mais perto. 4 vezes 6, 24. E aí já passou, não pode mais. Então, vai ser o 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. É o que chega mais próximo, né? 4 vezes 5, 20. A gente vem aqui e diminui o 20. Sobrou 1, né? Que 1 menos 0, 1. 2 menos 2, 0. Então, sobrou 1. Aí, agora a gente vai baixar o próximo número, baixar o 2. A gente baixa o 2 e bota ele aqui do ladinho do 1. Conta de dividir também é muito importante essa organização de botar tudo um número embaixo do outro, arrumadinho, pra gente não se perder, tá? Agora, a gente vai ter 12 divididos por 4, né? Qual é o número que multiplicados por 4 que vai dar 12 ou perto de 12? Vamos lá para a tabuada de novo, ó. 3 vezes 4, 12. Ah, já encontramos, ó. 3 vezes 4, 12. Diminui aqui 12, zerou. Nosso resultado é 53. Então, o nosso x é igual a 53. Ah, muito bom. Já acabou a nossa questão? Não, não acabou ainda. Por quê? Porque o que ele está perguntando, ele não está querendo saber o valor de x. Ele está querendo saber que a gente faça um outro cálculo. Ele está querendo, ó, indique a diferença do maior para o menor. Aqui a gente já sabe que o maior é o 3x e que o menor é x. Esse x a gente já resolveu. O x é 53, certo? Então, o menor número é 53. A gente já sabe qual é o maior número? Não, a gente não sabe, porque é 3x. Poxa, mas se a gente sabe o x, a gente vai saber esse também, certo? Como é que é isso? Aqui tá ficando um pouco apertadinho, mas acho que vai dar. Vou botar tracinho para não confundir, tá? Olha só, 3x. 3x vai ser 3 vezes x, não é isso? Então, a gente vai botar aqui 3 vezes. Agora, a gente já sabe o x, quem é? É o 53. Então, a gente vai botar aqui 3 vezes 53. Que vai ser igual a quanto? Aí, a gente vai fazer uma continha aqui, ó. 53 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Ah, 159. Quem é 159? O 3x, tá? Que a gente multiplicou 3 vezes 53, né? Que a gente fez aqui. E o resultado foi 159. Então, aqui a gente pega esse 3x, ó, bota aqui do lado, 159. Então, a gente já sabe quem é o maior número, e agora a gente já sabe quem é o menor número, e agora a gente pode fazer uma continha para responder a questão, ó. Indique ou faça, né, a diferença do maior para o menor. Diferença é uma continha de menos, vamos fazer ela aqui no cantinho, ó. O maior número é o 159, né?
Quem é esse 159? É o 3x. 3 vezes o 53. E deixa eu dar pausa. Voltamos. Ó, desculpa que eu pausei aqui um pouquinho. Olha, vamos lá. Onde é que a gente estava? Ah, sim, na última pergunta da questão, né? Indique a diferença, que é sempre uma continha de menos, do maior para o menor número. O maior número era 3x e o menor número x. Com a expressão numérica, a gente chegou a quem é x. X igual a 53. Ah, legal. Então, a gente bota aqui o menor número, x. A gente já sabe que esse x, ele vale 53, né? Ele é igual a 53. Se ele é 53, o 3x vai ser 3 vezes esse 53. A gente fez aqui, ó, 3 vezes 53, 159. Então, esse é o maior número. E o que o problema quer? Ele quer uma diferença, uma continha de menos, do maior número pelo menor, né? Esse menos esse. Ó, a diferença do maior para o menor. Então, a gente coloca o maior em cima, menos o menor, que é 53. 9 menos 3. 3 para chegar a 9. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá 6. Então, a gente bota aqui 6. 5 menos 5, 0. 1 menos nada que tem aqui, 1. Nossa resposta é 106, tá? Então, aqui, ó, indique a diferença do maior para o menor. Resposta, vou botar aqui, tá? 106, que é a diferença entre o maior número e o menor número. Perfeito! Um beijo!